O tema da minha mensagem hoje é: Deus quer te ver de cabeça erguida. Amém? Fala para quem está do seu lado: Deus quer te ver de cabeça erguida. Amém? Deus não quer ver você cabisbaixo. Deus não quer ver você derrotado, fracassado. O plano de Deus é que você ande de cabeça erguida, com toda a dignidade e honra, para desfrutar do melhor de Deus. Nós não aceitamos a Cristo como Salvador de nossas vidas para vivermos de cabeça baixa, para vivermos derrotados, para vivermos fracassados. Nada disso. Deus nos tirou das trevas, nos tirou da vida que nós levávamos, para que nós andássemos de cabeça erguida. Eu quero compartilhar com vocês Levítico, capítulo 26, versículo de número 13. Eu vou ler para vocês na tradução NVI, que está um pouco mais explicada. Essa mesma tradução que está aqui no nosso banner desse mês. Tá? Levítico, capítulo 26, versículo de número 13. Levítico, capítulo 26, versículo de número 13. O texto diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Amém? Aqui o Senhor Deus está falando a respeito do povo de Israel. A Bíblia diz que Deus tirou Israel da escravidão, onde eles viviam escravos já há 430 anos. Na escravidão, Faraó os escravizava de forma terrível, o negócio não era fácil, mas a Bíblia diz que Deus levanta Moisés e tira aquele povo de lá do Egito, depois de 430 anos. E a Bíblia tira eles do Egito, ele diz aqui, para que eles não fossem mais escravos. Não fossem mais escravos. Deus quebrou o jugo que prendia eles, para que eles não andassem mais de cabeça baixa, andassem de cabeça erguida. A obra que Deus fez naquele povo de Israel é a obra que Ele fez na vida de todo aquele que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Você vem para a igreja, você recebe a palavra de Deus, você entende o Evangelho, você abre o coração para aquela palavra, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e nesse momento, você é liberto da escravidão, do pecado que o demônio exercia sobre a sua vida. Você foi liberto. E você foi liberto para não ser mais escravo. Alguns aqui eram escravos da bebida, outros eram escravos da prostituição, da mentira, do engano. Eram escravizados por inúmeros pecados dessa vida. Mas uma vez que Cristo te libertou, foi para que você permanecesse livre. Foi para que você não continuasse mais sobre a escravidão do pecado. Muito pelo contrário, Ele quer que eu e você andemos de cabeça erguida. Ele não quer você de cabeça baixa. Uma vez que Cristo habita em você, você tem que andar de cabeça erguida diante de todas as adversidades da vida. Quando Satanás se levantar contra você, tentar lhe acusar pelos pecados que você praticava, você vai dizer para ele: diabo, você está falando de alguém que já morreu. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Aqueles pecados eram da velha criatura. Eu sou uma nova criatura hoje, andando debaixo da graça de Deus, em novidade de vida.
e andando de cabeça erguida. Meu irmão, esse é o plano de Deus. Deus nos coroou, Deus nos abençoou. Só anda de cabeça baixa aquele que se sujeita novamente ao pecado, aquele que sujeita a vaidade dos seus pensamentos, aqueles que se sujeitam a todas as obras do diabo. Esses sim acabam andando de cabeça baixa. No livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Gálatas, falou sobre isso. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. O livro sagrado diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Olha o que Deus está dizendo aqui. Ele está dizendo: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo te libertou. Uma vez que nós fomos libertos, nós temos que permanecer firmes. Diga: eu tenho que permanecer firme. Amém? E ele faz um alerta: e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Ou seja, não se coloque debaixo daquela ação maligna que lhe escravizava. Não se coloque mais debaixo daquela ação maligna. Acabou, Deus te libertou. Só anda de cabeça baixa aquele que se coloca debaixo do jugo da escravidão de novo. Aquele que se dá ao pecado, aquele que se entrega aos desejos e às vaidades dos seus pensamentos. Não se coloque debaixo do jugo da escravidão. Deus te libertou, te elegeu, Ele te deu a vitória para você andar de cabeça erguida. O texto sagrado fala um acontecimento. O apóstolo Paulo estava libertando as pessoas de demônios, de espíritos malignos, e ali havia os 7 filhos de Seva, e eles olharam e viram a pessoa endemoniada, e foram lá tentar expulsar, e foram dizer: eu vos esconjuro em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega. Aí o demônio olhou para aqueles homens e disse assim: eu bem sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? O demônio avançou neles, arrancou-lhe as roupas, eles saíram correndo pelados, nus. Irmão, a pessoa que não tem a honra de Deus consigo, para andar de cabeça erguida, o diabo envergonha. Veja que o demônio disse que ele sabia que era Paulo, sabia quem era Jesus, mas aqueles homens, ele não conhecia. Irmão, o diabo sabe aquele que anda de cabeça erguida, que é lavado e remido no sangue de Cristo. Deus te escolheu, e é assim que nós temos que viver. Salmo capítulo 8, Salmo capítulo 8, versículo 1 em diante. Livro de Salmo, capítulo 8, versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitastes força por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando, olha só o que está escrito aqui: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que se lembre dele,
e o Filho do homem para que ouvistes, contudo, pouco menor o fizestes do que os anjos, e de glória e honra o coroastes. Olha só, a Bíblia está dizendo aqui que Deus nos fez pouco menor do que os anjos. E diz que Deus nos coroou de glória e nos coroou de honra. Eu e você fomos coroados de glória e honra. Deus, quando criou Adão e Eva e os colocou no paraíso, Deus coroou aquele casal com glória e honra, para eles dominar sobre todas as obras que Deus havia criado, todas as obras das mãos de Deus. Mas o homem pecou. E quando ele pecou, ele perdeu essa condição, ele perdeu a sua glória e perdeu a sua honra. Ou seja, foi-se embora toda a sua dignidade. Tanto é que o apóstolo Paulo disse que por causa de um homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão. Mas aí Deus fez um plano. O plano de Deus era superior a qualquer outro plano que já fora feito nessa terra. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus envia Jesus. Deus envia Jesus para morrer na cruz, para receber nossos pecados, nossas doenças, nossas enfermidades. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, ele diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que pelas suas feridas fomos sarados. Deus coloca em Jesus todos os nossos pecados para nos devolver a glória e a honra com quem nós havíamos sido coroados. Por isso, quando eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida, eu recebo de volta a glória e a honra que Adão perdeu lá no Éden quando ele pecou contra Deus. Portanto, se você aceitou Jesus, você foi coroado com glória e com honra, para você andar de cabeça erguida, para você não ser um fracassado, derrotado, não, para você ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus quer você de cabeça erguida. Mas por que eu aceitei Jesus, mas eu tenho andado de cabeça baixa? Eu tenho andado de cabeça baixa. Às vezes, porque você fez igual o filho pródigo fez. O filho pródigo pegou a sua parte da herança, saiu, foi para uma terra longínqua, gastou tudo que ele tinha com as meretrizes, com as prostitutas. Veio uma fome na cidade onde ele estava. A fome foi tão grande que ele foi trabalhar para o homem para cuidar dos porcos. E ele desejava comer a comida dos porcos. Perdeu toda a sua dignidade e passou a andar de cabeça baixa. Quando a pessoa está longe de Deus, a tendência é andar só de cabeça baixa. E tem muito cristão que está assim. Muito cristão. E muitos deles estão dentro da igreja e Satanás roubou a sua honra e a sua dignidade. Está andando de cabeça baixa. Deve para todo mundo, não consegue pagar suas dívidas. Vive doente, derrotado. Você conversar 5 minutos com a pessoa, são palavras apenas de derrotas, de fracasso. Mas Deus não planejou isso para você. Deus não planejou que você andasse de cabeça baixa. Muitas vezes, a pessoa tem até, me perdoe a sinceridade, tem até demônio na vida dela, que faz ela andar de cabeça baixa. Você quer ver o exemplo disso? O Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo de número 10. Está escrito aqui:
e ensinava no sábado numa das sinagogas. A sinagoga era a igreja dos judeus. E a Bíblia diz que Jesus fazia o que na sinagoga? Ensinava. Ensinava num sábado. Para quebrar aquela questão de que não pode se fazer nada no sábado. Jesus estava na sinagoga, estava ensinando, estava pregando para as pessoas. Versículo 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Então, lá dentro da sinagoga, tinha uma mulher que, segundo a Bíblia, ela tinha um espírito de enfermidade. E esse espírito de enfermidade fazia ela andar encurvada. Ela tinha 18 anos nessa condição. Ela estava dentro da igreja, mas tinha um mal na vida dela. Estar na igreja é uma bênção, mas não é tudo. Eu preciso estar dentro da igreja, mas conectado com Deus e com a palavra que está sendo ministrada. Eu tenho que pegar essa palavra e praticá-la no meu dia a dia. Tem gente que às vezes está na igreja, mas não pega a palavra, não pratica no seu dia a dia. E o demônio vai encostando na vida dessa pessoa e vai lhe tirando a sua dignidade ao ponto dela não conseguir mais andar de cabeça erguida. A Bíblia diz aqui que esse espírito estava na vida dela e por causa do espírito ela não podia andar de cabeça erguida. Ela andava assim, ó, curvada. Ela não podia endireitar-se. Ela não podia andar de cabeça erguida por causa da ação de um demônio, de um espírito de enfermidade. O demônio é assim, ele não quer que você ande de cabeça erguida. Ele quer que você viva envergonhado. Ele quer que você viva completamente de cabeça baixa. Mas nós não podemos aceitar isso. Nós somos de Deus. Deus nos chamou para escrevermos uma história de sucesso e não de fracasso. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para que nós fôssemos uma verdadeira bênção, para que nós desfrutássemos do melhor. Aqui o livro sagrado diz no verso 12: e vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Jesus então põe as mãos, e Jesus repreende aquele mal, ela logo se endireita. Irmão, na verdade, você só terá a sua dignidade, a sua honra restaurada, quando esse mal sair da tua vida. Quando esse mal que está amarrando a tua vida foi embora. Você não pode aceitar conviver com o inimigo. Aquela mulher convivia com aquele espírito de enfermidade há 18 anos. Até quando você vai aceitar conviver com o inimigo na tua vida? Com esse pensamento negativo, com essa vontade de morrer, com esse desejo de suicídio, com esse ódio dentro de você. Não. Você tem que tomar uma decisão hoje e expulsar esse mal da tua vida e levantar a cabeça para viver o melhor de Deus. Nós temos que tomar um cuidado muito grande, que muitas vezes o que faz a pessoa andar de cabeça baixa é o espírito de religiosidade. E está cheio de gente dentro da igreja e acha que são santos, e acham que estão fazendo a coisa certa. Não, mas são religiosos. É diferente. Jesus não veio aqui na terra fundar uma nova religião, nada disso. Jesus veio estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Eu estava explicando sexta-feira, dando um toquezinho, até ia pregar sobre isso aqui, mas mudou.
Jesus versus religião. A religião, ela te ensina a não pensar, para você se tornar massa de manobra. Jesus não. Pelo contrário, Ele quer que você pense. A Bíblia diz que quando uma mulher foi pega em ato de adultério, estava cheio de gente ali para apedrejar. Todo mundo com a pedra na mão. E disseram assim, olha, essa mulher foi pega em ato de adultério, em flagrante. E a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Jesus disse para todo mundo, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Atira a primeira pedra. Diz a Bíblia que desde o mais velho até o mais novo, todos saíram daquele recinto. O que Jesus fez? Jesus fez aquelas pessoas pensarem. Com certeza tinha gente ali que estava fazendo coisa pior do que aquela mulher. Só não fora pega em flagrante. Mas talvez as escondidas estava pior do que ela. Aí Jesus, com essa palavra, fez eles pensarem. Muita gente deve ter dito assim, poxa, eu sou pior do que ela. Estou fazendo coisa pior do que ela, só não fui pego. Então veja que Jesus fez aquelas pessoas pensarem. Então, Jesus faz a pessoa pensar, refletir. A religião ensina a pessoa a não pensar, não refletir. Quando Adão e Eva, quando eles pecaram, a Bíblia diz que todos os dias, mesmo antes de pecar, isso era todos os dias, Deus se apresentava no jardim do Éden na viração do dia, para falar com o homem. E aí Adão e Eva, eles pecaram. Deus chega no jardim do Éden e diz assim, onde estás, Adão? Onde estás? Deus é onisciente. Deus sabia onde que eles estavam. Estavam lá escondidos atrás das árvores. Por que Deus disse onde estás? Deus queria que eles pensassem na besteira que eles fizeram. Deus queria que eles pensassem. Então o Senhor Jesus quer que você pense. Mas às vezes a religião está tentando atrapalhar. Está atrapalhando você. Olha aqui no versículo de número 14. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. O chefe da sinagoga ficou bravo ainda, irmãos. Olha o espírito de religiosidade como atrapalha a pessoa. Porque se dependesse daquele homem, aquele espírito de religiosidade, aquela mulher não teria sido curada, porque era sábado. Tem gente que tem certas manias na vida, irmãos. Irmão, por exemplo, eu me consagrei a Deus, consagrei esse azeite para ungir tua mão, para te abençoar, para você ser alguém na vida. Mas tem gente, tem espírito de religiosidade, não quero a unção não. Meu Deus, então você não quer a bênção, você tem que se libertar, abrir a tua cabeça. Irmão, isso é muito sério. Eles ficaram bravos com Jesus, porque Jesus estava curando no sábado, gente. E aí olha a resposta que Jesus dá, vamos lá. Versículo de número 15. E respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita, no sábado não depende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou o jumento, e não o leva para beber água? Ou seja, quando os seus animais têm sede, vocês não levam ele para beber água, mesmo no sábado? Jesus estava querendo dizer, levando ele a pensar, que aquela mulher era como um animal que estava ali precisando beber, matar a sua sede. Ela tinha sede de ser liberta daquele espírito maligno. Versículo 16. E não convinha soltar desta prisão
no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Está vendo? Não convinha eu tirar da prisão essa mulher que estava presa por Satanás há 18 anos, porque é sábado, eu não posso curar essa mulher. Quer dizer, se dependesse daquele religioso, que estava ali, do chefe da sinagoga, aquela mulher teria sido curada, gente? Não. Ela continuaria lá de cabeça baixa. Irmão, a religião quer que você ande de cabeça baixa. Esse espírito de religiosidade está te atrapalhando. Você quer ver mais um exemplo? Mateus capítulo 16, versículo 21. Mateus 16, 21. Mateus 16, 21 diz assim: desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos príncipes da sinagoga, ou melhor, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti? De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O Pedro, até aqui ele era um homem religioso. Jesus estava ali explicando que era necessário que ele padecesse, morresse na cruz e ressuscitasse ao terceiro dia. Olha o que Pedro fez. Pedro chama, está aqui, ó, o versículo de número 22. Pedro, tomando a parte, pegou o Senhor Jesus pelo braço, levou ele à parte e falou assim, ó: de modo algum, tem compaixão de ti, de modo algum isso vai acontecer. De modo algum. Ou seja, ele retrucou o Senhor Jesus. Irmão, tem gente do mesmo jeito. Vem na igreja, quando ele ouve a palavra e fica retrucando. Ah, mas não é bem assim não. Ah, mas não é desse jeito. Você está religioso igual Pedro. Você vai ficar andando de cabeça baixa a vida toda porque está retrucando Jesus. Jesus estava falando, Pedro pega no braço de Jesus, leva para o lado. Não, Senhor, isso não vai acontecer não. E quem era Pedro para retrucar o próprio Cristo, gente? E quem sou eu e você para retrucarmos aquilo que Jesus está falando conosco? Mas às vezes retrucamos. Tem gente que já vem para um culto desse aqui completamente armado. E armado, você nunca vai ser abençoado. Davi venceu o gigante Golias, armado ou desarmado? Desarmado. Por quê? Porque uma funda não era arma de guerra. Não era. Você só vence quando você se desarma diante de Deus. Quando você se desarma dos seus conceitos, esse espírito de religiosidade que domina você. Quando você para de retrucar Deus. Deus está falando, não retruque, levanta a cabeça, obedeça, faça o que Deus está dizendo, que você vai andar de cabeça erguida, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Mas às vezes somos igual o Pedro, fazemos igual ele fez. Veja que
como ele era audacioso, religioso. Não, Senhor, começa a retrucar Jesus. É interessante isso. E às vezes estamos fazendo a mesma coisa. Enquanto você ficar retrucando, você nunca vai andar de cabeça erguida. Não retruque. Se Deus está falando que você tem que orar mais, ore mais. Se Deus está falando que você tem que ser fiel à sua esposa, você tem que ser fiel ao seu marido, seja. Não retruque. Obedeça. E outra coisa interessante, Jesus falou para ele assim, ó: para trás de mim, Satanás. Jesus estava chamando Pedro de Satanás? Não, Jesus entendeu que Pedro estava sendo usado por Satanás. Para trás de mim, Satanás. E o que ele diz? Mas que me serve, que para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Tem uma tradução que diz assim: para trás de mim, Satanás, que me serve de tropeço. A pessoa que é religiosa, ela só serve de tropeço para os outros. Você tem que tomar cuidado. Está cheio de gente religiosa, com a religião deles fazer você tropeçar. Vão chegar mansinho com conversa fiada para você, só para fazer você tropeçar. Mas o que eu quero falar vem agora. Aí ele diz aqui: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, ou seja, de tropeço, porque não compreendes, porque não cogitas as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Olha só, ele estava cogitando só das coisas dos homens, e não das coisas de Deus. Tem gente que não compreende as coisas de Deus. Ele quer servir a Deus achando que é do jeito dele, da maneira que ele pensa, achando que do jeito dele é que vai dar certo, que vale a pena. Não, é do jeito de Deus. Deus não é o nosso servo, Ele é o nosso Senhor. E sendo Ele o nosso Senhor, e nós servos, nós temos que obedecê-lo. Porque a Bíblia diz: obedecer é melhor que sacrificar. Então vigie para que a religião não faça você andar de cabeça baixa. Ele diz aqui: você não cogita das coisas, você não compreende as coisas de Deus. A religião não deixa você compreender as coisas de Deus. Era incompreensível para aquele homem, quando Jesus curou aquela mulher, que ela fosse curada no sábado. Ele não conseguiu compreender. Estava tão tapado pela religião, que ele achou que Jesus fez um absurdo ao ter curado aquela mulher no sábado. Por quê? Porque não compreendia as coisas de Deus. Religião não deixa você compreender as coisas de Deus. Toma cuidado. Ore, vigie, para que isso não aconteça com você. Esteja atento. A Bíblia diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Meu amado, eu, o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendi e os fiz andar de cabeça erguida. É isso que Deus quer, que você ande de cabeça erguida.